essa reação. E aí eu abro o microfone e a pessoa faz a pergunta. Combinado? Eu vou iniciar fazendo a apresentação dos nossos participantes principais. Então, vou começar fazendo a apresentação da Suzana. Suzana Cardoso Oliveira, formada em bacharel em Economia pela Universidade de São Judas Tadeu, psicanalista, com formação em hipnose, terapeuta florais de Bach e Saint-Germain, Reiki, Master Practitioner, coach sistêmico, constelação familiar pelo Instituto Bert Hellinger e Vera Bassoi, barra de Axis e pós em psicologia positiva pela PUC de Rio Grande do Sul, que está concluindo. Edson Vieira Cassol Vieira, ele tem formação em engenharia ele em andamento, analista comportamental, coach integrativo sistêmico, executive coaching, constelação com PNL, Enneagrama e Enneagrama avançado, mapeando pessoas, linguagem corporal, Master Practitioner em Programação Neurolinguística e Practitioner em Programação Neurolinguística. Esse é o currículo dos nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. E agora passo a palavra ao Edson, nosso âncora. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro. E o Renato falou convidado, já nem me sinto mais convidado, Renato, já me sinto da casa, falando a verdade. E cada encontro que o Renato faz, que a gente faz, é um convidado muito mais interessante que o outro, sabe? E a ideia é essa mesmo dos encontros, fazer com que as pessoas ampliem seus conhecimentos, ampliem sua visão sobre o que é coaching, sobre as ferramentas, sobre de que maneira ele se comunica com as mais variadas ferramentas, terapias e maneiras de se comunicar e auxiliar as pessoas. Bom, dado a palavra para o Edson, e a gente já fez a apresentação da Suzana, eu vou iniciar com a primeira pergunta. Suzana, explica para a gente o que é constelação familiar sistêmica? Boa noite, para quem eu não cumprimentei ainda, tudo bem com todos? A constelação, ela tem como proposta identificar onde existem dificuldades dentro da nossa realidade atual, mas que está conectado com a nossa história, quer dizer, com os nossos antepassados, né? Conexões que fazemos, né, no decorrer da vida, de forma consciente ou inconsciente, e que a gente representa isso, mais uma vez, normalmente história já vivida pelo nosso sistema familiar. A constelação familiar, ela foi criada pelo Bert Hellinger. Existem muitos estudos, né, mas ele foi quem uniu todos esses estudos e a partir daí surgiu a constelação. Legal. Edson, essa ferramenta, né, da constelação, esse olhar para o passado, como é que ele pode ser utilizado pelo coaching? Se vocês pegarem o coaching como ele se propõe a trabalhar e na teoria, que é estado presente, estado desejado, futuro e o caminho a ser percorrido, você não utilizaria ela, porque ela olha para o passado, como a Susana falou. Porém, um profissional que está trabalhando com um determinado cliente, uma determinada situação, ele tendo uma visão sistêmica e ele percebendo que o seu cliente tem alguma situação do seu passado que está impedindo ele de percorrer esse caminho para sua meta, sim, ela faz muito sentido e ela é muito importante em um determinado processo, uma determinada situação. Suzana, e dentro dessa visão que o Edson falou em relação à constelação com coaching, quais os tipos de constelação existente e como é utilizado em cada tipo esse processo?
Então, completando essa colocação do Edson, normalmente num processo de coaching, quando a gente se dá conta que por algum motivo o cliente não está disposto a encarar algumas dificuldades, ou ele encontra aquilo como algo muito grande para ele, esse é o momento de você aproveitar e entrar com uma outra técnica. A constelação seria uma delas, não a única, mas uma que pode trazer um clarear de ideias, uma percepção nova para essa situação. Então, a partir daí, talvez a ideia do objetivo do cliente fique mais claro para ele, porque às vezes ele até quer, só que existe algo maior que ele também não tem consciência e isso que impede. Então, poderia ser na área de relacionamento, pode ser na questão de dinheiro, na questão financeira, nas relações de trabalho, qualquer uma situação que está impedindo a pessoa de seguir. Então, suponhamos que por qualquer motivo a pessoa tem dificuldade em manter dinheiro. E ela até ganha, mas ela não sabe como manter. E às vezes isso está assim, além do conhecimento e da vontade dela. Ou então a disposição de se manter dentro de uma área de trabalho. Eu quero muito mudar de, sei lá, de ramo de trabalho. Por que eu desejo isso? O que tem por trás? É só um objetivo meu ou tem uma ligação sistêmica, né? Às vezes a pessoa ela ingressa para uma área e de alguma maneira, de forma inconsciente, ela sente que ela está desonrando o sistema familiar dela. Então ela tenta fazer com que aquilo dê errado. E ela vai conseguir fazer com que aquilo dê errado, porque o sistema familiar dela normalmente não vai para aquele lado ou daquela profissão, ou às vezes até no sentido contrário. Bacana. Dentro desse caso do profissional e do dinheiro, né? Você comentou todas essas relações. Você consegue, óbvio, guardado todos os sigilos, contar um caso para a gente? Para exemplificar ainda mais? Eu tinha uma cliente que ela veio buscar e a proposta dela era manter dinheiro, né? Ela sempre ganhava, mas não conseguia manter. E isso se passou por várias situações e sempre que ela ganhava, ela juntava o dinheiro, chegava num dado momento, quando ela pensava em fazer algo acontecia, ela perdia todo o dinheiro que ela tinha economizado. Então, em um dos casos, porque eu vivenciei alguns deles, mas em um dos casos, a grande dificuldade dela era uma questão com a mãe, né? Porque a mãe é a nossa relação de dinheiro, porque a mãe dela tinha feito um aborto antes dela e ela também tinha vivido um aborto, mesmo espontâneo, a coligação se fez, então essa ruptura começou ali e por conta disso, assim, se eu não olho para minha mãe com bons olhos, eu vou ter dificuldade de manter dinheiro na minha vida. Legal. Su, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, eu acho que tem pessoas distintas que talvez não tenham um contato, né, um conhecimento um pouco maior de constelação. Eu vou fazer 2 pedidos, né, um pedido e uma pergunta, que seria assim. Você poderia falar para a gente quais são o que rege as leis da constelação, né, onde são a visão, e depois disso, aí é o pedido, a pergunta, desculpa. O que muda em uma constelação feita presencialmente e no momento que a gente está vivendo hoje em dia, que seria os atendimentos online? Ok, então a primeira parte, dentro do olhar da constelação existem ordens, né? Então o Hellinger determinou como e denominou como ordens do amor. Então seria a hierarquia, que é a ordem de precedência, quem nasce primeiro tem sempre precedência sobre quem vem depois. Depois o pertencimento, que pode acontecer o que quer que seja, você sempre vai pertencer a esse sistema familiar. E o último, que seria as ordens da ajuda, que é a relação muito mais conectada numa relação de empregado, empregador, ou na relação de marido-mulher, sempre quando existe uma correlação por conta de um outro assunto, ou então um terapeuta com o seu próprio cliente, ou coach com o nosso cliente. Então, essas ordens, eu classifico elas, e isso é uma colocação muito minha, que eu vejo ela como livrinho de trânsito. Eu aprendi a dirigir, só que eu não sei identificar as placas. Então, eu não sei se eu estou entrando numa rua que é contramão ou não.
Então, quando eu tenho acesso a esse livro de conhecimento, que são essas ordens, eu consigo identificar se aquela rua é contramão ou não. Porque se eu não sei se ela é contramão e não reconheço aquela placa, eu posso até ir lá, mas com certeza eu vou ser multado, tendo ou não conhecimento. Então, assim, essas leis e essas ordens que Hellinger trouxe, traz para nós esse esclarecimento. Agora, com relação à sua pergunta da questão do online e do presencial, com pessoas fica muito difícil, claro, fazer isso. Mas com bonecos não há diferença, né? O que a gente tem de diferença é a identificação do profissional. Qualquer pessoa pode constelar, mas não é qualquer pessoa que pode entender o que está se passando no campo. Então, essa diferença, ela sim existe, mas não pela constelação em si, e sim pelo profissional que está por trás de tudo isso, né? Então, eu acho que isso é o fundamental. Então, por trás disso, do bom profissional, mais ou menos traduzindo, seria a experiência e a prática que a pessoa tem em calibrar e sentir o campo? Sim, porque a constelação, ela é toda sentir. Não existe racionalidade, né? Então, por mais que você tenha a ideia das ordens, quando você abre um campo de constelação, não exatamente, a ordem ela te dá um norte, mas ela não te dá todas as respostas. Por quê? Porque esse aprender a sentir é que vai dizer isso. Então, normalmente, as formações sérias de constelação, elas são sempre de 1 ano e meio a 2 anos para mais. Então, você fala assim, né? Quem é o profissional que você está trabalhando? Quanto tempo ele tem de formação? Isso é importante, porque isso vai garantir para você também um resultado de qualidade. Eu vou passar uma pergunta, o Ney pediu a palavra, eu vou passar para ele fazer a pergunta. Fique à vontade, Ney. Sou eu que vou fazer. Eu já fiz constelação familiar, empresarial, inclusive com a Suzana. A minha pergunta é assim, no online, como que fica a energia do campo? Porque assim, quando você está presencial com bonequinhos, a gente também já fez, quem coloca o dedo lá e faz o bonequinho andar é quem está sendo constelado, né? Sim. Nesse caso, o bonequinho vai ficar como? Ele é direcionado. A única diferença é que você não está a sua mão sobre o boneco. Então, por exemplo, você fala para mim, eu te pergunto, aonde você quer que eu coloque o boneco? Coloca ele, sei lá, do lado direito do campo. Ok. Quem é o próximo? Na mesma ordem. Só que a única diferença é que você que me diz. E agora, para onde ele vai? Não, então você conduz, só que não estando com a mão sobre o boneco, mas a condução continua sendo sua. Se você falar para mim assim, esse daqui, e é muito interessante, porque a única diferença é que você tinha ali o contato sobre o boneco, e quando você tira esse contato, ela se torna um pouco mais rápida, e isso é o que a minha experiência diz. Porque você direciona, para que lado ele vai? Vai para o lado esquerdo. E agora, lado direito? Não, ele segue em linha reta. Não, ele volta. Então, você também conduz da mesma forma. Então, mas chega uma hora na constelação que nem aconteceu com a gente, né? Que ele parou. Tipo, a gente não conseguia mais, nem jogando boneco o bichinho andava, né? E mas assim, você não vai ter resposta, aí eu não sei para onde ele vai. Então, mas assim, se ele tiver que parar, por exemplo, ele vai parar também, da mesma maneira. Da mesma maneira, porque eu vou te perguntar para onde que ele vai. Você vai dizer, eu não sei. Tá. E naturalmente, você naturalmente não tem senso de direção. Falar, não sei. E se você fizer, mesmo que a pessoa racionalmente falando, porque os racionais fariam isso como teste naturalmente, muda ele de lugar. Eu poderia mudar, mas algo vai acontecer que ele vai cair e ele volta exatamente para o mesmo lugar. Entendi. Obrigada, viu? Nada. E, Su, Cris, muito obrigado. Essa pergunta foi excelente, né? Acho que elucidou muito, acho que uma dúvida que poderia surgir para muitos. E aí, continuando, você comentou da constelação no processo de coaching, que ela pode ser profissional ou em relação a dinheiro. Quais outros tipos?
de constelação, de perguntas ou aonde se encaixa? Pode ser na questão de como gerenciar uma empresa, das relações que existem entre os profissionais e também na relação entre você e o seu empregador, ou, se você preferir, você e um relacionamento íntimo, né? Alguma dificuldade que o casal vive, até porque dentro do olhar da constelação, tem uma fala que é muito interessante, que diz assim: nunca que um casal, quando ele decide estar junto, essa decisão é só dos dois. Ele vem junto, no mínimo, mais 4 pessoas, que seriam os pais da mulher e os pais do homem. Então, isso sim forma um grande relacionamento, né? Então, as dificuldades que a gente encontra no relacionamento de casal, ela está muito conectada com o nosso sistema familiar, de ambas as partes. Tá? Então, se você falar assim, né, o que eu não posso constelar? Eu, para falar a verdade, não sei o que você não pode. Tudo que eu conheço, você pode com certeza constelar. Edson, quer fazer algum comentário? Eu quero fazer uma pergunta, na realidade, para a Suzana. Suzana, com relação à constelação nas empresas, você já passou por algum caso onde tenha alguma questão tipo de sucessão da empresa, na família? Sim. São X número de filhos, enfim. Como a constelação enxerga essa questão? Ou mesmo com relação a... é uma questão de sucessão e tem sócios na empresa. Então, recentemente, eu trabalhei numa constelação que lidava com isso. Então, ele era o filho mais velho, disposto a se desligar da empresa, e ele veio constelar justamente por isso, né? Será que eu devo ou não fazer isso? Porque a vontade dele era de fazer, mas na relação do sistema familiar isso não é visto com bons olhos, né? E essa empresa, ela foi constituída entre o pai e os tios. Eles saíram da sociedade, então os filhos assumiram junto com o pai essa empresa, e ele, sendo o filho mais velho de 3 irmãos, estava à frente de tudo, e num dado momento ele começou a recuar. E o irmão, que era o segundo irmão do meio, começou a assumir, né, essa responsabilidade. Então chegou um momento que as desavenças familiares eram muito grandes. E por que isso? Porque quando a gente fala da hierarquia, família é o pai, a mãe e os filhos por ordem de nascimento. E quando vai para a empresa, ele deixou de ser administrativo, que até então ele estava à frente da empresa, passou para a frente do comercial, e o irmão do meio assumiu a parte administrativa. E existe uma colocação interessante da constelação, que o administrativo, ele é como se fosse o pai no sistema familiar, é ele quem dita as regras, né? Só que pensa, ele é o irmão mais velho, tendo que receber ordens do irmão do meio. Então, o conflito se gerava por este motivo, né? Então, fizemos a constelação, identificamos o problema, porque isso vinha da geração passada. Porque quando o pai e o tio abriu a empresa, quem que era o sucessor ou o principal da empresa? Era o tio. E o tio saiu e o pai ficou. Então, na verdade, o duelo entre os antigos veio para eles para assumir a mesma responsabilidade. Então, seria a mesma repetição de padrão. Só que, no caso, o tio saiu e ele estava disposto a fazer exatamente a mesma coisa. Ok. Ficou claro? Sim, o processo se repete até que você consiga solucioná-lo. Exatamente. A repetição de padrão é justamente isso. E a proposta da constelação é justamente que a gente tenha essa consciência de qual é a repetição de padrão que nós estamos vivendo, né? E a partir daí, para que a gente tome, provavelmente, caminhos diferentes seria o mais adequado, né? O que nem sempre a gente faz. Legal. Su, você tem mais algum exemplo, algum caso que você poderia contar para a gente, né? Numa parte menos relacionada, talvez, a negócios, algo mais familiar também? Sim. No caso você quer um exemplo mais da hierarquia entre pais e filhos? Me dá uma luz do que exatamente você quer. Pode ser a hierarquia pais e filhos.
Tá, então, a constelação tem um olhar muito interessante para isso, né? Que a gente sempre tem que honrar os nossos pais, indiferente, né, do que possa ter nos acontecido. E por qual motivo? Só porque ele nos deu a vida. Então, não importa o que nós vivemos, porque esse é o nosso aprendizado de vida, né? Então, os nossos pais, eles sempre serão vistos de forma maior do que nós, né? Então, a ideia é justamente a gente ter essa percepção e honrar os nossos pais. Então, a relação com o dinheiro está conectado com a mãe e a nossa relação profissão, ela está conectada com o nosso pai, né? E do momento que esse conflito existe, por qualquer que seja o motivo com algum dos dois, isso faz com que nós, na nossa vida, não conseguimos correr com naturalidade dentro desse processo. Então, eu vou ter dúvidas da minha profissão. Se eu entro numa profissão e eu não sei se de fato eu devo estar nela, e sempre vai existir uma insatisfação, mas essa insatisfação ela não é só da profissão, ela é principalmente da relação com o pai. Ajudei? Desculpa, o delay é que caiu uma ficha enorme aqui na minha cabeça. Percebi alguma coisa aí, por isso que eu perguntei. Ajudei? Ajudou bastante. E dentro do familiar, assim, a gente falou da relação, né, hierárquica, né, pai e mãe, relação pai e mãe. Existe mais alguma outra relação sem ser pai e mãe, na qual você olha e trabalha no familiar? Na verdade, a gente pode fazer conexão com qualquer membro do nosso sistema familiar, tá? É que pai e mãe é sempre o centro de tudo isso, mas eu posso fazer conexão com a história de um tio, de uma tia que tenha vivido do meu avô ou da avó. Então, eu repito padrões de qualquer membro do meu sistema familiar, não tem um em específico, tá? Então, eu posso estar repetindo de qualquer hierarquia. Então, deixa eu pensar em um exemplo aqui para ficar mais claro isso. Recentemente eu trabalhei em uma constelação em que a pessoa tinha uma dificuldade de lidar literalmente com dinheiro, e essa conexão que ela fez foi uma relação que ela tinha com a avó. Por quê? Porque a avó para ela era mãe. E ela não considerava a mãe dela como mãe porque ela não foi criada pela mãe, né? A mãe vivia dentro do olhar dela, vamos deixar isso bem claro, né? Dentro do olhar dela muito ausente, então ela sempre elegeu a avó como mãe. Então, assim, do momento em que ela tira a mãe do lugar dela, ela também corta essa conexão com o dinheiro na vida. Ficou melhor? Ficou. Ótimo. Ficou. Acho que para trazer um tópico, né, que acho que a gente só deu uma pincelada lá no comecinho, Sim. Mas algo que acho que é muito interessante pela crise que nós temos vivido, né, da pandemia, toda essa situação. Você pode falar um pouquinho mais sobre a relação do profissional e a relação com o dinheiro? Porque eu vi também, assim, que no momento que eu falei assim, ó, caiu uma ficha aqui, mais pessoas se manifestaram também. E acho que seria bem interessante, né, pelo momento que a gente vive, né, na sociedade. Sim. Então, nesse momento, o que eu mais tenho observado é justamente esse conflito de profissão, porque já que as pessoas tiverem esse tempo para respirar e para pensar, né, que caminho eu tomei até agora. Então, eu tenho visto e tenho participado de algumas constelações, né, nesse objetivo de definir profissão. Então, em geral, o que eu tenho visto, as pessoas elas começam a se dar conta, né, dessa relação com o pai. Então, recentemente eu trabalhei uma constelação com uma pessoa que está disposta a mudar de profissão e de um âmbito bem distinto do que ela vive hoje, né? Então, preciso falar que não vou abrir, né, até para não expor ninguém, mas ela vive um âmbito profissional, ela até tem uma renda financeira satisfatória, mas ela em si ela é insatisfeita com o trabalho dela, né? Então essa insatisfação ela é vista esclarecidamente por ela, mas não é uma conexão simplesmente dela. Então assim, ela olha para o sistema familiar dela, por exemplo, ela trabalha um trabalho muito mais menos braçal, então gerenciamento, então está muito aqui. E ninguém do sistema familiar dela tem esse tipo de trabalho. Todos na família têm trabalhos braçais.
todos. Então, o que que tem para ela, que apareceu na constelação, é que ela tem que honrar esse sistema. E do momento que ela tem um trabalho que é muito mais utilizando o intelectual dela, ela desonra a família. Só que, de verdade, na constelação mostrou isso como um problema e deixou claro para ela que ela não precisa mudar de profissão, que ela pode se manter onde ela está. Então, tanto que houve permissão do sistema familiar, porque esse é o processo de evolução. A gente não precisa repetir o que os nossos familiares fizeram, né? Então, ela recebeu essa permissão e isso para ela tirou um peso muito grande. Então, hoje, recentemente, a gente conversando sobre isso, como é que você está, como é que ficou os teus resultados após a constelação, ela falou, eu já tenho dúvida se eu devo sair daqui onde eu estou ou não. Por quê? Porque ela estava conectada com esse olhar, e isso é uma questão muito mais dela só do que do sistema, de compreender que se ela permanece no trabalho intelectual, ela estava desonrando o sistema, né? Então, assim, houve uma permissão, nós fizemos um trabalho para isso, e ela aparentemente vai continuar onde está. Então, esse é um exemplo. E tem os exemplos contrários, né? Que é justamente a pessoa se dar conta que ela escolheu um caminho em que todos do sistema familiar seguem. Então, um exemplo, né? A família inteira, todos são advogados. Essa pessoa até se forma em direito, mas num dado momento ela entende que aquilo não é para ela. Mas por quê? Porque ela tentou seguir o caminho do padrão familiar. E aí ela se dá conta que ela é diferente e ela quer um outro trabalho. Então, assim, lógico que para a família o olhar para essa pessoa não vai ser vista com bons olhos, né? Antigamente nós dizíamos que ela era ovelha negra, hoje nós usamos o termo que ela é um buscador, porque ela está buscando algo de novo para esse processo de evolução do sistema. Ficou bom isso? Ficou claro? Ficou. Nesse sentido, Su, aí eu quero fazer uma pergunta. Se, por exemplo, esse exemplo que você deu, a família inteira é advogado e, dado momento, o buscador percebeu que aquilo não é para ela e ele vai quebrar um padrão. De que maneira, você deu o exemplo da pessoa que tinha um trabalho braçal, né? E aí ele percebeu. Como é que nesse exemplo dos advogados, como é que a pessoa ela busca um padrão novo e da mesma forma que ela, como é que ela honra a ancestralidade dela e consegue fazer esse, digamos assim, esse rompimento de uma maneira harmônica? Em geral, a primeira coisa que tem que ficar claro é esse respeito sobre a hierarquia, né? Então, você não precisa bater de frente com os seus pais. O primeiro ponto é aprender a aceitar eles como eles são. Então, tem uma frase da constelação que a gente usa, né, nessas condições e em outras também, é você olhar para os seus pais e dizer, eu desisto de querer que você seja diferente. Né? Porque nós, como buscadores, é que estamos buscando um caminho novo e a gente não tem como impor e obrigar eles que eles aceitem essa condição nossa, porque primeiro a gente tem que aceitar quem eles são. Então, esse é o primeiro passo. Eu desisti de querer que os meus pais sejam diferentes. Do momento que eu consigo desistir disso, os atritos eles já reduzem absurdamente. E num segundo momento, se eu sentir necessidade, eu peço permissão para seguir. O que não é muito comum. Normalmente, quando eu desisto, né, de querer que ele seja diferente, eu naturalmente vou. Por quê? Porque eu já reduzi a distância, eu já reduzi o atrito, eu comecei a olhar para aquele pai e para aquela mãe como pessoas comuns. E aí eu também me vejo como um ser humano comum, porque normalmente quando eu idealizo o pai ou a mãe, então eles são grandes, pessoas incríveis, maravilhosas, e esse é o olhar da criança. Então a gente cresce e aí eu descubro que eles não são tão maravilhosos e não tão incríveis quanto eu imaginava que eles eram, e aí é onde começa essa distância entre pai e filho. Por quê? Porque eu idealizei um pai e uma mãe, e conforme eu cresci, eu descobri que eles não eram tudo aquilo que eu esperava que eles fossem. E por que que, em geral, a gente cria, né, essa idealização dos nossos pais? Porque eles dizem que nós somos maravilhosos, né? Enche a gente de mimo, diz que você é lindo, que é incrível, isso e aquilo. A gente ouve isso durante a infância e a gente acredita. E aí, quando a gente cresce e descobre que esse pai e essa mãe não é tão incrível assim,
se eu aceitar eles como alguém não tão incrível, eu também tenho que me aceitar como uma pessoa não tão maravilhosa, né? Então, quando eu mudo esse olhar, eu digo para os meus pais que eles são seres humanos comuns, que eles erram também, né? Aceito que eles são isso e também aceito que eu sou um ser humano comum e que erro também. Então, por isso, esse desistir é algo muito interessante de fazer, tá? Se alguém quiser experimentar, eu tenho certeza que vale a pena e o resultado realmente é incrível. Pega uma foto do seu pai, da sua mãe, você não precisa dizer isso para ele, coloca na sua frente e só diz: eu desisto de querer que você seja diferente. Eu garanto que isso vai trazer, assim, um alívio no coração de todos. Nossa, lindo isso, hein, Su? Uhum. Fê, eu vou abrir o seu microfone, né? Eu vi que você mandou uma pergunta, mas eu prefiro que você faça a pergunta pessoalmente. Ixi, não tá saindo som, Fê. Não. Então eu vou ler a pergunta da Fê, tá? Tá. A Fê perguntou: Su, como é a organização do sistema? Um movimento no presente pode organizar gerações passadas? Sim. Todo o movimento, se nós somos... Oi, chegou a Oi, voz. perfeito. A Fê Chegou. faz a pergunta. Boa noite, saudade, Su. Saudade. Deixa eu te falar, por qual motivo minha pergunta, né? Quando eu fiz a constelação familiar. O que aconteceu? Eu não entendo muito, então talvez meus termos sejam bem genéricos. Pode assim. ficar à vontade. O que eu entendo da constelação? A gente sempre participa como representante numa constelação quando tem alguma coisa conectada com a sua história, Sim. certo? Quando eu fiz o curso de constelação, o módulo lá, eu participei de uma constelação como representante, e isso foi uma constelação que trouxe diversas gerações das mulheres. Começou na filha, tinha a mãe, inclusive as duas estavam lá presencialmente na constelação, e aí veio a avó, a bisavó, e eu representei a bisavó. Então veio 4 gerações. E sempre se fala muito em movimentos, né, em organização do sistema. Então, a minha maior dúvida e curiosidade também é como que é, ou então o que é essa organização do sistema? O movimento no presente organiza gerações passadas, ou como que funciona isso? Na verdade, O não é olhar bem da que... constelação mesmo. Sim, na verdade não é bem que organiza. É que assim, vamos pensar numa lógica humana. Todos nós que estamos aqui hoje, em 2020, nós somos a evolução da humanidade, certo? Então, teve uma geração, várias gerações antes de nós. Todas elas viveram algo e pararam naquele momento em que a pessoa se foi. Então, vem uma próxima geração, então tem até uma fala muito interessante, que é o pessoal da física quântica, que eles dizem, né, de funeral a funeral, né, a ciência evolui. E o que eles querem dizer com isso? Que não cabe, e que cabe exatamente igual na constelação. Então, o teu sistema familiar teve, sei lá, um atrito, né, entre a geração da avó com a bisavó, por exemplo. Isso, no momento que elas se foram, aquilo ali ficou sem solução. Então, a próxima geração que vem vai viver esse mesmo atrito para quê? Para que esse sistema familiar evolua a ponto de que isso seja resolvido. Né? Aquilo que ficou na história ficou, mas na constelação fala que se tem uma compensação de pesos, né? Então é como se o sistema familiar ele tem uma ordem maior, né? Que traz esse equilíbrio para o sistema. E esse equilíbrio ele se dá em que momento? Nesse momento de passagem de uma geração para outra. Então aquilo que ficou faltando aqui, numa outra geração vai vir exatamente igual, para que a gente possa compensar isso de forma positiva e essa balança se equilibra. Entendi. Explicando de uma maneira assim mais racional, né? Seria isso. Faz muito sentido. Ficou claro? Ficou super claro. Então, obrigada, ótimo. Su. Nada. Su, tem uma pergunta aqui, né, que eu tinha separado, que é assim: processo de coaching, você
conduz o coach a buscar as próprias respostas, né? Uhum. E dentro utilizando a constelação como uma ferramenta, como eu posso incluir ou introduzir essa ferramenta sem que seja invasivo, de uma forma muito sutil? Normalmente, nas minhas experiências de atendimento, inclusive de coach, quando é que eu incluo a constelação ou faço a sugestão dela? Quando o coach ele está com dificuldade de dar continuidade, né? Então, aconteceu algo, então a gente está mostrando o caminho, mas ele trava. Ele simplesmente trava e ele não encontra este caminho, essa resposta. Então, nesse momento, ele precisa de um amparo de algo maior, porque seria um recurso que ele não tem ou que ele não reconhece que tem, porque os recursos nós temos, só que a gente tem que dar a luz para que ele possa enxergar isso. Então, a ideia da constelação é entrar exatamente nesse momento, para que você possa dar a luz para ele. Uma das alternativas que eu já utilizei, além da constelação, é utilizar dinâmicas simples de constelação, né? Não preciso constelar exatamente a pessoa, né? Mas quando eu tenho o norte de que ele tá, sei lá, ele quer uma questão de relacionamento. Então, sutilmente eu descubro como é que foi a sua relação com seus pais, né? Como é que vocês viveram, onde que você viveu. Então, dali eu já tenho um norte, porque na hora que ele trava, eu vou precisar desse norte para trazer ele, né, a essa percepção de que ele é capaz de resolver isso. Legal. Su, a Sabrina fez uma pergunta aqui. Sa, eu vou abrir seu microfone e pedir para você fazer pessoalmente, pode ser? Pode fazer. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é que quando você explicou para a Fê que o sistema tenta compensar, no caso, por exemplo, a minha mãe, quando eu tinha 4 anos, ela provocou um aborto. O que isso afeta, por exemplo, nas minhas irmãs ou nas nossas próximas gerações? Tá. Ter o conhecimento, falando em específico de aborto, eu vou fazer mais uma pincelada generalizada, não só do fato que você está me trazendo. Então, quando existe um aborto, seja ele provocado ou espontâneo, essa pessoa ela tem que pertencer a esse sistema familiar, né? Então, usando o exemplo da escada, que é um exemplo que eu gosto de trazer e acho que fica bem claro. Então, aqui, no patamar maior de uma escada, tem o pai e a mãe. Cada degrau é o filho por ordem de nascimento. Então, primeiro filho, segundo, terceiro e assim vai. Então, em que ordem esse irmão teria vindo? Sei lá, suponhamos que ele fosse o segundo filho. Então, tem o filho primeiro que nasceu, esse patamar fica vazio e aqui fica o próximo filho. Só o fato da gente reconhecer a existência dele, isso traz um alívio para o sistema, porque você não está infringindo uma ordem, que seria a do pertencimento. Então, só o fato de você incluir a existência dele, como que a gente inclui? Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 3 vivos. Já sabe que tem um que não veio, né? Então, você já incluiu isso. E isso tanto vale para um aborto espontâneo ou não. Então, por exemplo, quando acontece da pessoa, sei lá, ter tido vários abortos e ela só tem um filho. Esse filho ele não pode se classificar como filho único, né? Porque ele teve outros irmãos que não viveram, mas ainda assim eles têm que ser considerados. Então, eu sou o único vivo, mas não o único filho. Entendi. Ficou claro? Ficou, obrigada. Nada. Eu acho que se nós estamos aproximando aí por volta de quase 50 minutos, né? Eu acho que se ninguém, por enquanto, tiver alguma pergunta, a gente ia fazer um pedido. Tem alguma... Nós fizemos semana passada, no episódio passado, uma dinâmica que a Dani Lodge trouxe para a gente no Panorama. Sim. Existe alguma dinâmica, alguma ferramenta que você pode fazer com a gente agora, Su? Dentro da constelação? A gente pode fazer uma dinâmica bem simples. Oi, Edson. Antes de a Suzana entrar
na dinâmica. Se ninguém tem mais alguma pergunta, eu quero fazer uma perguntinha para a Suzana. Você fala da questão da hierarquia, que é importantíssima na questão das constelações, na questão familiar. Por exemplo, eu tenho uma família, ou tenho uma família, onde o homem, ele digamos que é o pilar mais fraco, ele é o mais omisso da família. A mulher é o mais forte. Tem 2 ou 3 filhos. Que reflexos isso pode dar em questão sistêmica nesses filhos, no decorrer da vida Então, deles? o que pode e o que normalmente influencia não é, na verdade, o fato dele ser mais ou menos omisso. Então, é muita relação do casal e qual é o olhar que um tem para o outro nessa condição. Então, suponhamos que essa mulher, por ela ter um pulso mais forte, o que é muito comum é que ela vem de um padrão familiar de mulheres, né, que já naturalmente tem essa força expressa com muita naturalidade. O que normalmente ocorre é que essa mulher, ela tem um olhar meio depreciativo para esse homem. Então, do momento que se existe no casal, mas se existir também uma compensação de, ok, ele é mais tranquilo e eu sou mais agitada, mas existe um respeito entre ambos, isso não afeta os filhos. Agora, onde que afeta? Quando a mulher tenha uma postura muito forte e esse homem uma postura mais sutil, de alguma maneira ela sempre inferioriza ele diante dos filhos, os filhos vão entender que o quê? Que metade deles é fraco. Eu só tenho metade de mim que é forte. A outra metade ela é totalmente fraca. Então, assim, é como se eu fosse um ser humano que só tem metade do corpo. Então, eu tenho um olho, um braço, uma perna e o restante não funciona. Então, isso se torna um peso. Agora, se entre o casal existe essa compensação, ok. Mas o que normalmente acontece é que um dos filhos, ele toma o lugar desse pai. O que é muito comum quando existe esse tipo de relacionamento, até pelo homem ser um pouco mais tranquilo, você deixa a coisa, deixa me levar, o que ele faz? Ele se recua tanto que o filho entra entre os pais. Mas a ideia do filho de estar entre os pais é justamente para quê? Para equilibrar esse sistema e garantir que os dois permaneçam juntos. E o filho faz isso por amor. Então a gente fala que isso é o amor cego. Ele não vai lá só porque é bonito estar no lugar do pai e da mãe. Lógico que no decorrer dos anos isso fica bacana, né? Porque eu ganho um poder gigantesco como filho, porque afinal de contas eu estou lá no lugar do pai e da mãe. Então quem está lá tem um poder maior. Mas o que pega normalmente é isso. Esse filho que se coloca nesse lugar, ele tem um objetivo, que é manter os pais unidos. Né? Esse é o sacrifício que ele faz para subir para este lugar. Agora, os outros filhos, eles se sentem quem? E eles atendem esse irmão mais velho, normalmente é o mais velho que faz isso, em geral, não é uma regra, mas a maioria das vezes é isso, e os outros filhos deixam de olhar ou o pai ou a mãe, como pai e mãe, e olha para esse irmão. Então, aí você já tem uma bagunça geral no sistema. Porque esses filhos se tornam ainda mais fracos, porque ele já não reconhece o pai como pai, porque a mãe já dizia que ele era fraco, e depois ainda coloca o irmão no lugar. Então, a bagunça está bem interessante nesse sistema. Para reorganizar, o filho mais velho tem que sair dessa postura, e ele tem que entender até onde ele pode ir, o que ele pode interferir, olhar para esses pais e reconhecer que eles são grandes o bastante para dar conta, né? Ele tem que aprender a se ver como pequeno, porque esse primeiro passo, o filho ele toma isso porque começa a ficar pesado para ele, né? Então, como é que ele percebe que está pesado? Quando ele não consegue seguir para a vida dele. Então, assim, ele não consegue se manter em relacionamentos. Se ele se mantém, não são relacionamentos saudáveis. Em geral, eles não têm filhos quando mantém um relacionamento. Mas por quê? Porque ele já tem uma família inteira, né? Então, ele não consegue olhar para essa nova família que ele forma, né? Então, ele fica muito mais à mercê do sistema familiar. Perfeito, obrigado, Suzana. Eu vou aproveitar essa pergunta do Edson, né? Nesse caso, você citou
o irmão mais velho, geralmente é o irmão mais velho. Sim. Se for o irmão mais novo, a bagunça é maior ainda, certo? Nossa, infinitas vezes. Por que que é maior? Porque esse filho, para ele ir para este lugar, o mais velho, pensa, ele está o pai, a mãe e o filho mais velho. Então ele está perto, bem perto. Agora, se ele for o filho mais novo, suponhamos que de 3, vamos nem colocar muitos filhos, só 3, ele está ali. Então ele tem que sair do lugar dele de filho mais novo, ir para o lugar do meio, ir para o lugar do mais velho, para depois ir para o lugar do pai e da mãe. O que que fica pesado para ele? Porque imagine, vou usar um exemplo para ficar bem claro. Todos nós temos 5 quilos, né? Imagine que nosso fardo de vida é 5 quilos. Então, o filho mais novo carrega 5 quilos, o do meio 5, o outro 5, o pai e a mãe carregam 10. Por que 10? Porque tem a história de vida deles, do sistema mais 5 dessa família que eu formei. Agora, o filho mais novo, ele sai do lugar dele, ele tem os 5 quilos de vida, ele pega mais 5 do irmão do meio, mais 5 do irmão mais velho e os 10 do pai e da mãe. Então, por isso que fica tão pesado para ele se manter naquele lugar. Então, assim, normalmente pessoas que fazem isso, elas desenvolvem muitos problemas físicos e emocionais, porque você está assumindo um lugar que não te pertence, né? Então, se pensar em voltar, né, respira aliviado, porque quanto que você está entregando de peso a todos eles, né? Então, essa bagunça, ela fica muito grande, mas não só para o sistema, mas principalmente para a pessoa que se dispõe a fazer isso. E aí, e esse movimento, ele tem que partir do mais novo, dele querer arrumar esse sistema, ou dos outros membros também? Na verdade, ele não precisa querer mexer com os outros, ele precisa simplesmente apenas querer voltar para o lugar dele. Então, eu vou me colocar nesse exemplo e contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou filha do meio, né? Dos vivos, né, de uma relação de 5 mulheres. Então, das mais velhas, eu sou a do meio, depois minha mãe teve um segundo casamento que teve mais 2 filhas. E por muito tempo a minha irmã mais velha não assumia o lugar dela, então eu, bonitona, vou lá fazer essa vez, entendeu? Já que ninguém faz, faço eu. Essa disposição da gente fazer isso, a gente literalmente faz por amor ao nosso sistema, porque, e o meu raciocínio, até eu tomar consciência disso, é assim, já que ela não faz, alguém tem que fazer. E eu não conseguia ver na minha irmã essa disposição desse fazer do lugar dela. Então eu falei assim, vou lá. Literalmente eu fui e fiz por muito tempo, e me tornei um mediador no meu sistema familiar, mas é muito cansativo. Porque com dada frequência você fica, né, apaziguando coisas, né, um e outro, e o tempo inteiro para manter aquele sistema unido. E quando eu conheci a constelação, essa foi o primeiro movimento que eu fiz, retornar para o meu lugar. Então, no primeiro barraco familiar, que minha família tem muitos barracos, claro, no meio de 5 mulheres, como não iria ter, né? E no meio de um desses barracos, uma das minhas irmãs me liga e, cara, aconteceu isso, lá, 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 lá. Minha mãe estava doente na época, e vem a outra, liga de novo, lá, 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 lá. Atendi as 3. E daqui a pouco, eu só ouvi e eu não fiz nada, né? Porque de certo elas me ligavam e eu ligava para que estava rolando a encrenca. Então me ligou às 3 e eu não liguei para outra que estava rolando a encrenca. Aí a minha irmã mais velha liga para mim e diz assim, a minha irmã mais velha liga para mim e diz assim, né? Eu não acredito. Oi, Tê! A minha irmã mais velha me liga e me diz assim, você não vai fazer nada numa situação dessa? Eu disse, o que eu posso fazer? Né? Esse não é o meu lugar, é o seu. Então, a partir daí, eu tomei essa postura nova, minha vida ficou muito mais leve nesse sentido, e eu parei de virar, né, literalmente esse boneco que fica tentando manter o equilíbrio do sistema familiar. Lógico que isso não foi fácil no começo, abrir mão disso não é algo simples que a gente faz, mas não é algo que a gente também não dê conta de fazer, tá? Então, é uma experiência que eu acho que se alguém está fora do seu lugar, dá para experimentar fazer, que os resultados são bem legais. Mas tem que confiar, porque exige da gente confiança. Que Deu para legal. entender bem isso?
Foi uma explicação clara? Sim. Ai, ótimo. A Janete fez uma pergunta aqui. Janete, eu gostaria de, se você quiser ficar à vontade, de eu abrir o microfone para você e fazer pessoalmente, pode ser? Pode. Oi, Su, tudo bem, meu amor? Oi, amor, tudo bem? Saudade. Cadê você que eu não tô te vendo? Ai, gente, eu vou ligar, mas ó, o Vitor tá aqui, eu tava fazendo de pilates, tô toda descabelada. Peraí. Opa! Ninguém vai se incomodar. Sumiu você. Ah, apareceu! Oi! Saudade. Bem, a gente já viu. Ô, Su, é o seguinte, você já conhece minha história, mas tem gente aqui que não conhece. Minha mãe ficou viúva e depois ela casou e teve minhas irmãs que são gêmeas, né? Sim. Minhas irmãs me veem muito como se fosse mãe delas. E eu já falei várias vezes que não, né? Apesar que a minha mãe está presente e tudo, mas sempre que elas têm problemas, sempre que elas têm qualquer novidade, tudo é primeiro eu, depois a minha mãe. Como que fica isso dentro do sistema? O mais que eu fale para elas, o mais que eu explico, mas eu sempre sou a presença da mãe delas. Então, isso na verdade para você te dá a responsabilidade maior, ok, mas para elas com certeza dá um atraso de vida, provavelmente na área financeira. E por que isso? Porque você está no lugar errado, no olhar delas, né? Então, assim, se você consegue, de alguma maneira, sair disso, você ajuda elas, mas precisa querer dar essa consciência primeiro, né? Isso vocês teriam que ver com a mãe primeiro, não comigo. Mas sair desse papel é um exercício, né? Quando a gente assume um papel que não é nosso, a gente ganha os benefícios, foi isso que eu tinha falado, e são muitos benefícios que a gente ganha, porque a gente ganha poder, né? Poder de dizer, de fazer, quando eu quiser, na hora que eu quiser, porque você se torna grande de repente, né? Então, se dispor a sair desse papel e dar para sua mãe o direito que é dela, né? Porque é literalmente isso, tem que ser na compensação do equilíbrio. Caso vocês, entre irmãs, não consigam isso, a próxima geração com certeza vai viver isso da mesma maneira. Até que alguém, né, consiga fazer diferente. Então, não é só um exercício seu. O seu é de se ausentar, a dar posicionamento. E o delas é de assumir e deixar a sua mãe estar no lugar de mãe, né? Então, elas aprenderem hoje a olhar para sua mãe, desistindo de querer que ela fosse diferente, né? Porque essa é a grande sacada. Se você está nesse lugar é porque elas não aceitam a mãe que elas têm. Não como ela é, né? Então é isso. De nada. Mas alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a Su? Um assunto muito, muito gostoso, muito enriquecedor, né? Se alguém tiver vontade, quiser fazer a pergunta, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone e fazer. Fiquem à vontade. Eu vou compartilhar uma experiência com relação à constelação e algo que foi falado no início com relação aos antepassados e às vezes o que ele pode prender você na vida atual, no atual momento. E os padrões que a gente segue. Dentro de um processo de evolução, eu já tive a oportunidade de constelar e na constelação apareceu uma autoproteção nos meus antepassados. Então, o que veio? A autorização deles para que eu seguisse em frente. Pode até qualquer coisa compartilhar. Mas, assim, principalmente profissionalmente. Então, dentro de um processo, né, de coach, eu já tive a experiência de alguém travar e aí algo simples dentro do processo, utilizando uma constelação, mas de forma simples e sem ser invasivo, mas pegando esse meu gancho. Às vezes a gente não entende, não compreende o que acontece ainda que pode travar algumas coisas, né? E aí quando você busca não, o campo traz, né? Essa autorização é como se o rio fluísse. É como as coisas acontecem. E
é libertador, né? Libertador. Então, acho que tanto no campo profissional como pessoal, quando a gente consegue ter esse olhar sistêmico, né, para alguém que tá próximo, um cliente, é algo a mais, é um plus a mais para que ele tenha melhores resultados ainda, né, tanto na vida profissional como pessoal. Bacana. Dani Miyagi, pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta. E, Oi! ó, gente, eu peguei um pouco atrasada. Nem sei se a Su comentou disso, mas eu quero saber. É possível, Su, você fazer alguma constelação aqui online, assim, pra gente? Sim? É mesmo? Vamos fazer? É mesmo! Ai, Vamos, Bom, gente, pra todo gente mundo. fazer, é só marcar uma data, a gente escolhe um tema, né? E o ideal é que esse tema, como toda constelação que a gente, mesmo que a gente faz com uma pessoa, ela tem que ser um tema que afeta todos que estão presentes, exatamente como é o campo. Então, a gente abre para fazer a constelação, só que a gente não sabe quanto tempo demora, né, gente? Essa é a única condição, porque uma constelação, ela pode demorar 15 minutos, como ela pode demorar 3 horas para poder fluir. Então, se a gente estiver disposto a fazer isso, da minha parte, ok, mas a gente só tem que lembrar disso, né? A hora que começa, só vai terminar a hora que tiver que terminar, não depende de nós. Até aí, né? Então, a gente pensa, ó, vamos falar, a gente define um tema, então tá, sei lá, se o tema for profissão. Quem tem uma questão com profissão? Então, começaria isso. Cada um abre o microfone, diz o que quer, então a gente escolhe uma pessoa e constela ela. Aqui, na frente de todo mundo assistindo aí, bem bonitinho. Vamos marcar uma data? Eu te ajudo, te ajudo. Vamos. Olha só que legal isso. Queria muito. Vamos lá. A gente pode olhar e vamos ver o que aparece nesse campo, né? Então, a única condição que a gente tem que estar ciente é isso. Quem estiver disposto a participar tem que saber que pode ser rápido ou não. Que legal. Vamos aproveitar. Vamos fazer isso sim. E aí Vamos colocar no chat os nomes? Já me empolguei. Com certeza. Adoro. Podemos colocar. Carol, você quer fazer uma pergunta? Eu quero. Por favor. Dentro da escuta afetiva, né, que a gente fez aí no Instituto, me perguntaram uma coisa que me chamou a atenção. Enfim, eu respondi dentro dos meus conhecimentos, mas eu fiquei com um pouquinho com a pulga atrás da orelha. Em casos que o filho não conhece os pais biológicos, é adotado. A pergunta era se eles repetem o padrão, de quem eles repetem o padrão, né? E como que e assim, se eles foram abandonados, né? Como que é isso? Quer dizer, eles vão honrar pai e mãe que eles não conhecem? Como que funciona isso, né? Eu respondi do meu jeito, lógico, eu dei uma ótima resposta, mas agora eu queria saber a resposta correta. Então, vamos lá. Bom, resposta correta, na verdade, não existe. Tudo é adaptável, mas vamos lá. O que a constelação diz sobre isso? Eu falei certo. O que a constelação diz sobre isso? Que, em geral, quando a gente pensa em honrar pai e mãe, não é pelo que eles fizeram a nós em vida, é sim porque eles nos deram a vida. Quer dizer, que eles nos deu a permissão de estar aqui, tá? Então, eu tenho clientes muito interessantes nesse olhar. Tem uma cliente que um dia ela até me falou isso: como é que você quer que eu honre, né, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e que nem quis saber de mim, né? Então, e aí ela usou um termo que foi o termo que eu uso hoje, né? Eu falei para ela que eu adotei isso como uma fala minha. Ela fala: você quer que eu aceite e honrar uma pessoa que foi meu pai de carona? Eu falei: é isso mesmo, um pai de carona. Porque você pensa, uma pessoa, quando ela te dá uma carona, o que ela está fazendo por você? Te ajudando a te deslocar de um lugar para o outro. Ela não tem responsabilidade nenhuma com você, mas foi o que você aceitou. Você queria uma carona, não era? Você queria chegar de um lugar, sair de um lugar e chegar em outro. Se essa pessoa foi o meio e você aceitou, se você está aqui é porque você aceitou. Então, mesmo que tenha essa condição de ser um pai de carona ou de ser adotivo, a regra básica é a mesma. Eu aceitei essa condição. Por quê? Porque esse é o meu aprendizado de vida.
né? Então, assim, quando a gente se coloca dentro dessa condição de ser o meu aprendizado de vida, quer dizer o quê? Que eu aceito que eu sou comum, né? E que eu não sou nada especial, né? E que eu posso viver dificuldades como qualquer pessoa. A questão principal é essa, a gente não aceita ser comum, a gente sempre quer ser especial. E mesmo aqueles que têm pai e mãe dentro de casa, às vezes nem conseguem aceitar o próprio pai e a própria mãe como eles são, né? Então, quando a gente pensa no adotivo, igual recentemente eu fiz uma constelação de uma pessoa que ela nunca viu o pai e a mãe dela, ela foi criada pelos os pais adotivos e ela foi entregue para eles recém-nascida e ela já buscou, já vasculhou um monte de coisa, ela sabe da onde é a cidade que ela nasceu, mas ninguém da cidade, diz que a cidade é super pequena, ela já fez várias pesquisas e ninguém sabe dizer nada. Então, quando a gente fez a constelação, foi algo muito interessante, porque a família dela vivia de mudança. Então, assim, eles não tinham ponto de parada. E aí, isso aparece na constelação e ok, daqui a pouco ela fala assim para mim, então é por isso que eu não consigo identificar quem são eles, porque eram pessoas que fizeram uma passagem naquela cidade, tiveram filho, entregou e foi embora. E aí ela fez assim para mim, agora eu vou te falar que eu já morei em 5 cidades diferentes. Dá para ter dúvida que ela repete o padrão. Então, quando ela me disse isso, a gente caiu na risada. Ela falou, cara, eu nem conheço eles, eu faço exatamente a mesma coisa. E ela não tinha comentado comigo, né? Porque ela estava cuidando, estava querendo olhar para outra coisa, mas isso apareceu na constelação dela, né? Que eles viviam constantemente mudando. Então, a gente repete, sim, o padrão mesmo sem conhecer, porque isso está na genética, né? Está no nosso DNA, está no nosso inconsciente, né? Celular. Então, tem coisas que mesmo que a gente não tenha consciência racional nem emocional disso, o nosso corpo nos induz a fazer exatamente a mesma coisa. Respondeu certo, Carlão? Respondi. Aí, parabéns. Aí eu vou fazer então fazer um pedido então, já que eu fazer um gancho na verdade do pedido para Dani. Vamos fazer então essa palhinha, Su, de uma dinâmica aqui com a gente? Vamos lá. Então, todo mundo preparado, sentado, relaxadinho, né? Acho que a maioria do pessoal que está aí disponível está mais que habituado com isso. Então, a gente vamos fechar os olhos, né? E vamos pensar em alguém que é muito importante para nós, né? Deixa sua mente livre para você escolher uma pessoa que é importante, mas que nesse momento, né, por qualquer que seja o motivo, né, existe uma desavença, um mal-estar, né, um conflito, um desequilíbrio entre vocês. Escolhe essa pessoa. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser alguém que não seja do seu sistema. Imagina essa pessoa aí na sua frente. Perceba como você se sente ao observar ela. Quais as sensações que você tem? Como está seu corpo? Como está seu coração? Mantenha os seus olhos fixos somente nela. Perceba como essa pessoa está. Qual é a expressão dela para você? Respira fundo. Dê um passo à frente. Apenas um passo. E olhe para ela. Perceba como você está se sentindo. Caminhe mais. Mais um, mais 2 passos. Estenda suas mãos, se você puder, para ela.
Perceba como você está ao se aproximar dessa pessoa. Diga para ela que ela é importante para você. Ainda que exista algo neste momento. Diga o quanto ela fez diferença na sua vida. E ouça o que ela tem a dizer para você. Diga para ela, olhando nos olhos dela, eu desisto de querer que você seja diferente. Repita isso, mais uma vez, olhando nos olhos dela. Perceba se essa pessoa muda, se existe alguma mudança nela, no olhar, se ela se aproxima de você, se ela estende as mãos. Se ela aceita o seu abraço, o seu cumprimento, ou se vocês permanecem distantes. Apenas repita, agradeça e se despeça. Respira profundamente e, ao seu tempo, abra seus olhos. Olha, acho que eu Tudo falo bem? por todos aqui, acho que a coisa foi forte. Que bom. Nossa. Deixa eu respirar. Uhum. Su, muita gratidão. Aí eu vou passar para o Edson e para você, para dar, acho que... Antes disso, desculpa, deixa eu organizar minhas ideias. Mas alguém que vai fazer uma Respira, calma. pergunta? Ufa. Ufa. Edson, ajuda ele aí. Bom, quero agradecer a Su por ter aceito o convite, por esse encontro maravilhoso. E agradecer a vocês que abrilhantam cada sala nossa. E convidar para ficarem atentos que logo, logo tem mais novidades. E Renato, vai ter a nova temporada, né? Na nova temporada, sim. Estamos planejando a nova temporada de salas. Mas a ideia é essa mesmo, sobre trazer profissionais, trazer pessoas. Eu observo, saber que por mais a gente às vezes acaba não notando ou não percebendo, sei lá, pelo convívio e pela amizade que nós temos entre nós, o tamanho e o quão grande nós somos, sabe? Como ser humanos, como profissionais. E quando pensamos em fazer esses encontros, é justamente isso, sabe? Trazer pessoas que estão no nosso convívio, que estão ao nosso redor e que têm uma grandeza, uma sabedoria enorme, que no dia a dia, às vezes, acaba despercebido. E a ideia era essa, trazer as pessoas aqui para falarem um pouquinho da sua essência, de quem elas são, a diferença que fazem na vida das pessoas. Gratidão, Edson. Suzana? Bom, agradeço a todos, né, pelo carinho, pelo convite, né, pela experiência, né, muito, muito enriquecedora para mim também. Afinal de contas, esse é a minha primeira vez que eu estou com a galera.
Naturalmente, assim, eu não tenho esse hábito de falar para muitas pessoas, né? Então, isso era muito constrangedor. Hoje, só um pouco envergonhada, mas ok, né? Então, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer rever tanta gente. Saudade de todos vocês, né? Tenho um carinho enorme por todos que estão aqui. A grande maioria, acho que eu conheço. Ter saudade, bom te ver também. Então, amigos, muito obrigado pela experiência. Muita gratidão, Su, por tudo isso, por ter mexido forte com a gente. E aí, agradecendo a todos mesmo, eu faço das palavras do Edson a minha, que na verdade nós somos uma equipe, um sistema, né? Dentro disso. Respondendo algo que você falou, que você chegou um pouquinho atrasada, não se preocupa. Daqui a pouquinho eu já estou subindo para o YouTube, então tudo que a Suzana falou no início vai estar lá disponível e eu vou mandar o link para todo mundo. Nesse mesmo, por enquanto, ele é um perfil pessoal, mas logo a gente está migrando para ele algo mais profissional, mais com a nossa cara. Nesse mesmo perfil estão lá os outros episódios dessa temporada, né, Edson? E em breve teremos muitas novidades aí para vocês. Gente, de coração, uma gratidão por tudo. Suzana, não temos palavras para te agradecer. Obrigada a todos, obrigada mesmo pela experiência. Obrigado. Grato, pessoal. A gente pode ir ficando?